Olá, caros amigos, coleguinhas, caros vestibulandos. É uma satisfação imensa estar aqui com vocês nesta videoaula. Eu sou o professor Helder Carneiro. Este é mais um projeto do Colégio Guri Sênior, que em seus 42 anos vem promovendo o ensino de excelência. E eu estou aqui, inclusive é uma grande honra, ao lado de um dos melhores professores de literatura do nosso estado, um verdadeiro campeão do vestibular, professor Wagner Luiz. Olá, amigos internautas, em especial a Nação Guri. Quero também aqui deixar registrada a minha satisfação de estar fazendo parte desse projeto, um projeto que veio para ficar, um projeto que tem como finalidade contribuir para a sua aprovação, para o seu ingresso, para o seu passaporte no vestibular e aí, quem sabe, próximo ano numa instituição. E também falar aqui da minha satisfação de estar aqui ao lado de um dos melhores professores de história, professor Helder Carneiro. Professor, tudo bem? Tudo jóia, mestre. E aí hoje vamos conversar sobre um assunto assim bastante temático, bastante assim em evidência para essa prova que se aproxima. E você que agora nos assiste, fica atento. As dicas, as informações serão assim bastante enriquecedoras e vão contribuir certamente para o seu conhecimento ficar mais apurado, mais lapidado para essa prova. Isso mesmo, professor. É um assunto quentíssimo do vestibular, é um assunto que tem grandes probabilidades de estar no nosso vestibular desse ano. Nós vamos falar de um assunto que este ano, professor, completou 90 anos de história, não é verdade? Será que os meninos sabem? Professor, ele ocorreu por volta do mês de fevereiro. Será nos dias 13, 15 e 17? Mestre. Você agora sabe sobre qual assunto estamos a discorrer? Ou melhor, vamos discorrer? Semana de Arte Moderna. Isso mesmo, mestre. Mas antes vamos fazer alguns prenúncios. Professor, uma temática literária. E a literatura enquanto arte, é válido salientar que a literatura ela é uma forma de representação. Mas representa o quê? Costumes, hábitos. E a ciência que analisa de fato, que estuda, que apura os fatos ocorridos, é a história. Isso mesmo. Eu costumo dizer para os meus alunos que é impossível você compreender literatura sem você ter uma noção mínima de história. Por quê? Porque a literatura nada mais é do que a representação de fatos ocorridos. E aí a Semana de Arte Moderna foi uma semana assim, bastante, como é que eu posso dizer, emaranhada de muitas tendências, de muitas ideologias. E aí, veja só você, a nossa prova do Enem é uma prova de interpretação. E muitos alunos pensam que compreender e interpretar é a mesma coisa, não é não. Para mim, compreender é porque eu consigo compreender sem interpretar. Compreender é você apenas ter noção sobre aquilo que o texto está a discorrer, a discutir. Interpretar é você perceber as entrelinhas, os elementos linguísticos, o gênero textual, identificar as características literárias presentes do texto, mediante os elementos linguísticos, mediante uma análise apurada. E aí, para nós discutirmos um pouquinho sobre Semana de Arte Moderna, vamos ouvir um pouquinho o que o professor Auro tem a nos falar. Bom, meus queridos, é interessante lembrarmos que a Semana de Arte Moderna ela foi um marco do modernismo no Brasil e, é claro, ela chacoalhou o panorama cultural brasileiro. É interessante lembrarmos que esta semana, que também é conhecida como Semana de 22, não é isso, professor? Sim. Ela afetou os padrões estéticos da época, marcando o desenvolvimento do modernismo e, é claro, marcando profundamente a arte contemporânea nacional. É interessante lembrarmos, professor, como esse tema ele é relevante. Os nossos alunos em sala de aula, muitos deles lembram dos nomes dos artistas daquela época. Por exemplo, Oswald de Andrade, Tarsila do Amaral, Mário de Andrade, Menotti Del Picchia, Graça Aranha. Isso. Enfim, meus amigos, esta semana, como qualquer movimento inovador, provocou rejeições, afetou, abalou realmente as estruturas daquela época. Mas a sua mensagem era bem objetiva, não é isso, professor Wagner? Era. A mensagem era de que os valores estéticos do século XIX, que marcavam profundamente a cultura brasileira naquele momento, precisavam ser superados. E é interessante a gente contextualizar historicamente esta semana. Afinal de contas, ela estourou em um ano profundamente agitado na história brasileira. O Brasil vivia a época da República Velha. Para sermos mais precisos,
O Brasil vivia a época da República das Oligarquias, da República do Café com Leite, ou, como muitos chamam, República dos Fazendeiros. É interessante lembrarmos que este ano estouraria, no mês de julho, o famoso movimento tenentista, professor. Movimento tenentista que criticou profundamente o modelo político da época. O movimento tenentista que vai tentar moralizar a política brasileira naquele momento e que, a partir dali, de 1922, iria levar a República Velha à sua decadência, juntamente com outros acontecimentos. É interessante lembrarmos que a sociedade brasileira também passava por algumas mudanças importantes. A sociedade brasileira, ela ia aos poucos se urbanizando. É interessante lembrarmos que o Rio de Janeiro e São Paulo, aos poucos, iam se industrializando. A classe operária, professor Wagner, ela ia aos poucos reivindicando melhores condições de trabalho. Enfim, a gente observa que o homem brasileiro, ele ia mudando. Este novo homem, este homem urbano, ele acabou se tornando tema de discussão desses artistas de 22. Não é isso, professor Wagner? É, isso sim. Muito bem lembrado, muito bem observado. Veja só você, quando eu falo de semana de 22, a semana de 22 foi apenas uma data, foi um marco, porque a semana de 22, na verdade, ela relata, ela nos traz fatos que já ocorriam antes. Eu não consigo falar sobre Semana de Arte Moderna, sobre o modernismo, sem falar de vanguardas. Vanguarda, um termo advindo do francês, avant-garde, que significa movimento de frente. Quando eu mudo a minha forma de pensar, eu mudo a minha forma de sentir, eu mudo a minha forma de agir, porque pensamento gera sentimento, que gera comportamento. Oswald, em 1912, após um passeio na Europa, retorna ao Brasil e traz as ideologias vanguardistas. Professor, é verdade que nós só tivemos 5 vanguardas europeias? Não, tivemos várias. Mas dentre essas várias que existiram, 5 tiveram a sua notabilidade. Futurismo, dadaísmo, expressionismo, cubismo, surrealismo. Em que, segundo a crítica literária, eu tenho 2 vanguardas de destruição. A futurista e a dadaísta. Futurista de Marinet, 1909, Itália. Dadaísmo de Tristan Tzara, Suíça, 1914. Por que essas 2 vanguardas são chamadas vanguardas de destruição? São chamadas vanguardas de destruição porque eles proporam um rompimento com o passado, como uma sociedade conservadora, como uma sociedade que via os moldes de um paradigma, eu já dizia que para a época, ultrapassado. E aí a importância da história. Porque, historicamente, você pode perceber nas palavras do professor Helder, as coisas começam a modificar. Até porque, naquela época, por que, professor? A Semana de Arte Moderna em São Paulo. Porque São Paulo, em 22, já era, no nosso país, a metrópole, a cidade mais desenvolvida, a cidade que tinha mais a cara de modernidade. Modernismo, na literatura, ismo significa tendência, corrente, tendência do moderno, que vem de modernos, que significa novo, tendência do novo. E São Paulo tinha essa cara. Então, as vanguardas, elas tiveram a sua contribuição ideológica, né? E aí nós tivemos aí as vanguardas de construção, cubismo, expressionismo, surrealismo, que a contribuição não só foi literária, como também na pintura. Vale salientar aqui que, dentre uma das grandes pintoras, temos Anita Malfatti, que ela teve a infelicidade de ter sido criticada por Monteiro Lobato em um artigo chamado Paranoia e Mistificação, em que Monteiro Lobato foi prestigiar sua exposição e, ao lá chegar, viu aquela arte e se questionou se de fato aquilo era arte ou não. E aí escreveram um artigo, onde, nesse artigo, ele fazia uma crítica ferrenha, uma crítica pesada à exposição, até então dita como nova, dita como moderna, para uma sociedade conservadora. Né? Então, vale salientar que a Semana de Arte Moderna ocorreu nos dias 13, 15 e 17 de fevereiro. Por que não ocorreu em 21? Por que não ocorreu em 23? Haveria algo de especial? Houve algo de especial. Professor Helder Carneiro, 1922, naquela época,
O senhor concorda que estávamos completando o centenário da independência? Exatamente, professor. Da independência política, porque a econômica Ainda é discutível, né? ainda é discutível. Era exatamente por isso, para mostrar a independência, a tentativa de buscar uma independência cultural. Interessante, professor Wagner, é que realmente esse movimento ele chocou a sociedade, né? Todos aqueles que pagaram aproximadamente 20 mil contos de réis para ir até o Teatro Municipal de São Paulo, inclusive um teatro que representava todas aquelas tendências do século XIX, no estilo Exato. neoclássico, né? E chegando lá, realmente, essas pessoas se sentiram, né, arrasadas, chocadas, né? Realmente, o movimento, ele representou uma inovação. A Semana de Arte Moderna, professor, falar em chocar, em causar um certo furor, Manuel Bandeira foi um dos poetas que não esteve presente, mas é um dos maiores nomes da literatura modernista de primeira fase. Não esteve presente, mas teve seu poema Os Sapos, lido por Ronald de Carvalho. E o poema, professor, causou para aquela sociedade que lá estava prestigiar a Semana de Arte Moderna um desafeto, porque eles não compreenderam. Mas, na verdade, a compreensão ela não aconteceu porque foi uma crítica, ter sido uma sociedade conservadora, a escritores conservadores. Quando eu falo dos conservadores, há escritores que pertenceram ao movimento Parnaso, ao movimento parnasiano, ao movimento que prima pelo purismo, pela escrita, pela linguagem. E, de repente, eu tenho um poema que vai de encontro aos ideais de uma sociedade parnasiana. Isso. Professor, por exemplo, Villa-Lobos, entrando no Villa palco Lobos. descalço, realmente muitos pensavam até que era uma forma de afrontar realmente, né? Verdade. Ou seja, de chocar realmente a sociedade. Professor, vamos às considerações finais? Vamos às considerações finais. Bom, meus amigos, é interessante que vocês realmente possam analisar com mais calma a Semana de Arte Moderna. Este tema tem, sim, uma probabilidade imensa de estar no nosso vestibular desse ano. E, de fato, né, não esqueçam que a dedicação ela é amiga do sucesso. Então, bons estudos e muito sucesso nesse vestibular. Bom, galerinha, prestem bem atenção. Esse ano está sendo comemorado 90 anos da Semana de Arte Moderna. Vale salientar que a Semana de Arte Moderna foi apenas um marco, foi uma data. Foi um registro de um período que, naquele período no Brasil surge, eclode, o pensamento modernista. É bom também salientar que a crítica literária subdividiu o modernismo em 3 grandes fases. A primeira fase de 22 a 30, a segunda fase de 30 a 45 e a terceira fase de 45 até hoje. Em relação à discussão da nomenclatura, há estudiosos que defendem o termo modernismo de reflexão, modernismo de terceira fase, literatura contemporânea. A mais recomendável seria a literatura contemporânea, né? Que é a literatura de reflexão. Mas é uma questão hoje, é uma discussão, diria, de ordem filosófica e histórica, já que a literatura não discute por não ser ciência. A história e a filosofia discutem o tempo. A literatura apenas representa. Então é válido você salientar que a semana é apenas um marco onde muitas coisas irão acontecer. Diria até mesmo, professor, que nesse novo século, a Semana de Arte Moderna, o século XX, foi um século bastante intenso, com suas contribuições tecnológicas, com suas contribuições culturais, porque foi um marco de uma sociedade que busca o novo, que busca viver o desconhecido e que se deixa levar pelos ideais de uma vanguarda europeia, de uma nova ideologia. Quero também aqui encerrar minhas palavras e dizer para você que você tem todo o direito de estar cansado se você estiver estudando, até porque eu, no seu lugar, estaria preocupado se estivesse cansado, por não ser outro motivo que não fosse estudo. Estamos perto. E você, se resistiu até aqui, resistirá um pouco mais. Então, para você, boa prova, sucesso. Professor, foi uma satisfação. Igualmente, mestre. Um abraço a todos e até a próxima.